Quando você trabalha tempo suficiente dentro de um hospital, começa a perceber coisas que ninguém comenta em voz alta. Eu trabalhei 2 anos em um hospital enorme. Não era médico nem enfermeiro. Eu era auxiliar. Fazia transferências, limpava leitos, levava prontuários pelos corredores durante a madrugada. Era invisível. E talvez por isso eu comecei a notar certas coisas. As pessoas acham que hospitais ficam silenciosos à noite, mas nunca ficam. Sempre existe algum som. Monitor apitando, macas passando, passos ecoando, alguém tossindo em um quarto distante. Só que não eram esses sons que assustavam. Na minha primeira semana no plantão noturno, uma enfermeira antiga me deu um conselho estranho. Se um paciente chamar e não tiver ninguém no quarto, não responde. Achei que fosse brincadeira. Não era. Alguns dias depois, quase 3 da manhã, ouvi uma voz fraca vindo de um quarto. Moço, olhei o prontuário na porta. O paciente daquele leito tinha morrido horas antes. O corpo ainda estava lá dentro esperando remoção. Fiquei parado, sem conseguir respirar direito. Então ouvi de novo. Me ajuda? A voz era clara demais para ser imaginação. Foi quando a enfermeira apareceu atrás de mim, olhou para a porta e disse: "Não entra." Eu não entrei. Mas foi naquele momento que percebi que existia algo errado naquele hospital. Com o tempo, comecei a notar um padrão. Sempre que alguém morria, coisas estranhas aconteciam naquele quarto. Monitores desligados acendiam sozinhos. Cortinas se mexiam sem vento. E os botões de chamada tocavam, mesmo com o leito vazio. No começo, a equipe verificava. Depois, simplesmente ignoravam. Como se aquilo já fosse normal. Mas houve um paciente que mudou tudo. Era um homem de uns 50 anos, internado em estado grave. Ele passava horas olhando para um canto específico do quarto. Sempre o mesmo canto. Às vezes sussurrava: "Eu sei que você está aí." E depois: "Ainda não." Aquilo não parecia delírio. Parecia conversa. No último dia dele, enquanto eu trocava materiais do quarto, ele segurou meu braço com força e falou: "Quando eles vêm, não vêm para levar." Senti um arrepio subir pelas costas. Então ele terminou: "Eles vêm para esperar." Naquela noite ele morreu. Horas depois mandaram eu entrar no quarto. Quando abri a porta, senti na hora. O ambiente parecia pesado, frio demais. O corpo estava imóvel na cama, mas o canto do quarto parecia ocupado. Eu não via ninguém, mas sentia, como se algo estivesse me observando. Continuei meu trabalho tentando ignorar aquilo, até ouvir um arrastar lento vindo daquele canto. Virei imediatamente. Não havia nada ali. Só uma mancha úmida escorrendo pela parede, como se alguma coisa tivesse ficado parada ali por muito tempo. Saí do quarto sem terminar o serviço. Na manhã seguinte, contei tudo para a enfermeira antiga. Ela ficou em silêncio por alguns segundos e respondeu: "Eles ficam." Perguntei: "Quem?" Ela olhou para mim e disse: "Não os pacientes." Depois disso, comecei a perceber outra coisa. Alguns pacientes, pouco antes de morrer, começavam a reagir a algo invisível. Seguiam alguma coisa com os olhos, se encolhiam na cama, ou sorriam, mas não era um sorriso de paz. Era reconhecimento, como se soubessem o que estava esperando por eles. Foi aí que eu entendi. A morte não chega de repente. Ela chega antes, e às vezes não vai embora depois. Eu pedi demissão alguns meses depois. Naquela madrugada, 3 pacientes morreram na mesma ala. E durante o resto da noite, os 3 botões de chamada continuaram tocando, um depois do outro, mesmo sem ninguém nos quartos. Até hoje, quando escuto o bip contínuo de um hospital, eu lembro daquela noite. E não é da morte que eu lembro, é do que veio depois dela.